Você vai ver agora porque quando chove na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, o Espírito Santo também é atingido pela força da água. A reportagem faz parte da série especial Desafio das Chuvas. Quem mora no leste de Minas Gerais, perto do Rio Doce, sabe exatamente o que é viver com medo de uma enchente. Seu Elcimar já passou por 7, a última 4 meses. Não há esperança de que vá mudar esse quadro. A gente sempre vê falar de assoreamento do rio, que vai mudar, que pode ser feita alguma coisa, mas a gente não vê mudança nenhuma. A gente acompanha aqui, sempre aqui nos leitos do rio, aqui, a gente que mora aqui perto aqui vê que não há mudança. Ninguém passa, ninguém olha, ninguém faz, não toma providência nenhuma. A enchente de dezembro do ano passado causou prejuízo a 4.000 famílias só em Minas Gerais. Mas nem só quem vive diretamente na margem do rio foi atingido. Nesse ponto, nós estamos a mais ou menos 2 quilômetros de distância do Rio Doce. Parece longa a distância, na verdade, mas não é não. Principalmente para um rio que fica furioso toda vez que chove e acaba transbordando. Causa também o represamento de alguns córregos, como é o caso, por exemplo, do córrego Figueirinha, esse aqui do nosso lado. E aí o resultado quase sempre é esse daqui, olha só. Placas derrubadas, um canal praticamente destruído, que terá que ser reconstruído, e onde antes era uma rua, acabou virando uma área de risco. Onde o canal não desmoronou, pode cair no próximo período chuvoso, aumentando os prejuízos. A Defesa Civil diz que no ano passado foi pega de surpresa pelo excesso de chuva. Nós tínhamos aí uma tendência de muita chuva realmente, mas não tinha aquele volume considerável que teve agora, né, que foi muito, cerca de 827 milímetros, né, no mês de dezembro, no final do mês. Isso foi muita chuva em curto espaço de tempo. Quem mora perto do Rio Doce alega que os prejuízos só acontecem por causa da construção de 2 barragens no leste de Minas Gerais. Uma em Aimorés e outra em Governador Valadares. A população diz que a abertura das comportas no período das cheias resulta em alagamentos. Apesar disso, este engenheiro, que faz o acompanhamento de uma das usinas, nega que a empresa tenha relação com o problema. Essa usina ela é considerada como fio d'água. O que significa isso? Toda a água que chega é a mesma que sai. Ou seja, ela funciona como se ela não existisse. Ela é o próprio rio. Fábio é engenheiro ambiental e especialista em recursos hídricos. Afirma que muitas cidades brasileiras não estão preparadas para as cheias dos rios, principalmente do Rio Doce. Quando você tem um período chuvoso em que há a ocorrência de precipitações mais intensas, você precisa ter nas cidades os mecanismos de drenagem para poder dar vazão a essa água toda e não ficar acumulada. Então, cidades que não têm esse mecanismo, esses instrumentos, esses aparelhos devidamente instalados, obviamente elas vão sofrer com esse efeito. Para este ambientalista, pior do que as cheias do Rio Doce é a destruição que ele vem sofrendo ao longo dos anos. Cada dia o rio assoreado, onde existia cachoeira não existe mais, a qualidade da água piora por causa do aumento de esgoto, aparecimento de cianobactéria, de algas verdes e azuis, como é o caso, que são até mortais. Enfim, a degradação em geral do rio ao longo de pouco tempo. Assoreado, o rio transborda com facilidade. Em dezembro, ele chegou a atingir 2 metros acima do nível normal. A água em excesso que seguiu direto para o Espírito Santo. Situação que pode acontecer de novo, garante o engenheiro ambiental. O principal fator que vai modular uma cheia ou uma enchente no Rio Doce são as chuvas que ocorrem na região de cabeceira e nessas bacias desse lado aqui. Essa água invariavelmente vai drenar, vai chegar a partir dessa região mais ou menos aqui, no próprio Rio Doce e vai, claro, aumentar de vazão, porque vai recebendo outras fontes aqui até chegar no Espírito Santo. Então, parte das enchentes que a gente observa lá são produtos, na verdade, desse contexto aqui, dessa região mais ao oeste da bacia. Quem não tem outra saída, vive o drama de dormir e acordar de olho no Rio Doce. Essa é ficar de olho sempre quando começar as chuvas e a preocupação volta sempre. Não tem como. Não tem nada a fazer e a gente que mora aqui fica à mercê disso aí. Das 78 cidades do Espírito Santo, 55 foram afetadas pelas chuvas de dezembro. E para a reconstrução dessas áreas, é preciso a ajuda dos governos estadual e federal com recursos.
Dinheiro que até agora não chegou, segundo o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Dalton Perim, com quem eu converso agora. Prefeito, boa noite, obrigado pela presença do senhor. Boa noite para você e todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos falando de quanto o Estado e a União deveriam destinar para que esses municípios se recuperem? Então, o diagnóstico inicial do nosso governo do Estado era algo em cima de mais de 540 milhões de reais. Nós tivemos uma primeira visita com a ministra do Planejamento e ela disponibilizou inicialmente 150 milhões. Posterior a isso, o governo do Estado contratou 5 empresas que já fizeram um levantamento e já foi confirmado que nós conseguimos fazer um plano de trabalho em torno de 380 milhões de reais, seria já uma demanda inicial para a reconstrução do Espírito Santo. O que esses municípios tiveram então de ajuda até agora? Efetivamente, liberação de recursos nós não tivemos nenhum, porque tanto no governo do Estado como no governo federal a liberação de recursos ela é muito burocrático. A única coisa concreta que nós tivemos foi a flexibilização do acesso ao Fundo Cidades, que já era um recurso previsto pelo governo do Estado, no valor de 200 milhões, de acordo com o município. E cada município que fez o seu plano de trabalho para esse recurso, com a flexibilização que foi aprovada na Assembleia, já receberam o recurso. Nós temos a informação que algo em torno de 140 milhões já foram liberados para os municípios que apresentaram o seu plano de trabalho. Esse é o único recurso financeiro que efetivamente chegou nos municípios. Esse dinheiro já foi liberado, já foi repassado? Já foi repassado para os municípios. Tem mais 60 milhões que está aguardando o plano de trabalho dos municípios que ainda não foram contemplados. Mas nós ainda estamos fazendo uma conta aí de 380 milhões de reais. Sem esse dinheiro, os municípios conseguem se reerguer? De forma nenhuma, né? Até porque esses 200 milhões que estão sendo liberados não era para reconstrução. Ele foi viabilizado a reconstrução devido à relevância. É um dinheiro à parte. Um dinheiro à parte. Isso é um outro projeto que foi antecipado devido às circunstâncias dos estragos da chuva. Mas a nossa expectativa é que, além desse recurso, todos esses planos de trabalho que foram desenvolvidos no município sejam contemplados e aprovados no governo federal para que esse recurso chegue aos municípios. Qual que é a principal dificuldade hoje dos municípios, prefeito? É a reconstrução das estradas? Como é que está a situação? Na verdade, houve muito estrago de demanda emergencial, como recuperação de estrada, recuperação de ruas, reforma de escola, reforma de postos de saúde, em alguns casos específicos de cada cidade. Então, hoje nós temos que reconhecer aqui que existe já implantado e em execução a patrulha mecanizada, licitada e contratada pelo governo do Estado, que está à disposição dos municípios na recuperação das estradas vicinais. Prefeito, uma outra situação foi a promessa de que mais de 500 casas seriam construídas e entregues à população. Esse projeto também saiu do papel? Alguma casa foi construída e entregue? Então, essa demanda ela representa bem a burocracia e o entrave que existe tanto no governo do Estado como no governo federal na liberação de recursos. Eu acho que eu já falei aqui da outra vez, para o governo federal a burocracia é bem maior. Eles querem dar um tratamento de todo o programa Minha Casa Minha Vida, que ele é muito burocrático, depende de terreno, depende de uma série de fatores. E não é isso que a gente precisa agora numa situação de emergência como essa. Até porque são pontuais as demandas, né? E no governo do Estado também nós temos visto alguma dificuldade para que pudesse ser liberado esses recursos, exatamente nessa tramitação das documentações, na burocracia, né? na morosidade que existe no andamento dos documentos da legalização dessa operação no Estado. Então, esse projeto também está prejudicado e a informação que nós temos é que até agora não foi liberado nenhum recurso para reconstruir casa para as pessoas afetadas pelos estragos da chuva. Prefeito, então a conversa com a ministra Miriam Belchior nessa terça-feira vai ser uma conversa dura, vai ser uma conversa de cobrança. Com certeza. Isso é o desdobramento da primeira conversa que nós tivemos com ela e ela alegou que ela foi pega de surpresa e ela não poderia se comprometer com alguma coisa que não tivesse no alcance dela. Então a nossa expectativa que esse estudo já tenha sido feito pelo Ministério do Planejamento e que efetivamente a ministra possa já estar sensibilizada e disposta a liberar esses recursos para que a gente possa então iniciar essa reconstrução tão esperada pelo povo capixaba. Prefeito, muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui no Hora News. Gostaria de agradecer. Muito obrigado a vocês por nos dar essa oportunidade de estar socializando com a população, não só
o que aconteceu na chuva, mas o que nós estamos em busca de solução, vivendo pós-chuva. A participação da imprensa é muito importante, a gente agradece a oportunidade também de estar aqui com vocês. Obrigada, prefeito. Boa noite. Obrigado, uma boa noite. Bom, e nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais notícias para você. Até já.